O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens um balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu um poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou o que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vinde ver
um homem que me disse tudo o que eu fiz, será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao terceiro domingo do tempo da Quaresma. O Evangelho de João que nós ouvimos hoje, ele não se encontra em outros evangelhos. Ele é próprio de São João. E acredito que aqui na igreja, todos nós, ou a maioria de nós, somos batizados. E este evangelho de hoje é para ajudar como que é o processo para receber o batismo. O batismo devia ser como o evangelho da Samaritana. Uma mulher que não conhecia Jesus e foi no diálogo com ele, aprofundando quem ele era, conhecendo ele, até entender quem ele era. No começo era um homem qualquer, estava sentado à beira do poço. Depois foi crescendo, chegou a chamar Jesus de profeta, até reconhecer que ele era o Cristo, o Messias. O batismo também é assim. Por isso que todo o tempo da Quaresma, ele é batismal. Assim surgiu a Quaresma. Os 3 últimos domingos vai frisar ainda mais os elementos do batismo. Hoje, terceiro domingo, qual é o elemento do batismo que mais aparece? A água. A água, na primeira leitura do livro do Êxodo, o povo saiu libertos da escravidão, estão atravessando o deserto, primeiro domingo, deserto, e Jesus entrou, e ali o povo começa a murmurar que não tem água, e Jesus, Deus, na sua bondade, eles querendo apedrejar Moisés, permite que Moisés com o cajado, que um dia abriu o mar, agora batesse, rasgasse uma pedra e dali jorrasse água para saciar a sede. A pedra que é rasgada é símbolo de Jesus, que foi rasgado e da cruz jorrou o sangue e água. Então hoje é o domingo, o símbolo da água mais aparece. Não que nós somos batizados na água, nós somos batizados no Espírito Santo, através da água. No próximo domingo, qual é o símbolo do batismo? A luz. Jesus vai curar o cego de nascença, luz. Último domingo, vida. Ele vai ressuscitar o seu amigo Lázaro. Então tudo isso é batismal. A gente precisa entender isso para entender o Evangelho da Samaritana. Jesus está fazendo hoje uma travessia que normalmente o judeu faria. Sai de Jerusalém, que é a região da Judéia, passa pela Samaria para chegar até a Galileia, ou vice-versa, da Galileia para Samaria, para a Judéia, onde está o templo de Jerusalém. E nessa travessia, Jesus estava cansado, se cansou. Que bonito! A única vez na Bíblia que o evangelista destaca tão bem essa dimensão humana de Jesus. Ele também estava cansado.
kekopiakos, em grego, cansado. E no seu cansaço, ele ali está na cidade de Sicar, na Samaria. Para o povo antigo da Bíblia, é a cidade de Siquém. E ele se senta ao lado de um poço. O poço, o que o poço nos traz, né? O poço é para restaurar a energia de quem está cansado, porque ali vai pegar água. Só que só consegue pegar água de um poço quem tem um cântaro, quem tem um balde. Sem isso, o poço está ali, mas você não chega na água. Mas o poço, na linguagem bíblica, ele é símbolo da aliança. E ele está num poço muito importante para o povo da Bíblia, porque foi cavado por Jacó, o pai de José. Então, um poço ele tem um simbolismo espiritual muito grande, representa a aliança de Deus com a humanidade. E nesse poço que Jesus senta, cansado, talvez é o poço que você hoje está precisando sentar, se aproximar. Talvez você está cansado, desanimado, quebrou a aliança com Deus, e o povo se opôs na aliança, quebrou a aliança com o seu pecado, e hoje Jesus está te convidando, como diz aquela música, nas nossas agitações do dia a dia. Onde é que você vai com tanta pressa? Esse olhar de quem tem muito o que fazer. A gente é mais ou menos assim, né? A gente faz, às vezes, acontecer uma pressa, uma agitação, e Jesus fala: se eu posso lhe dizer alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui, como um dia eu sentei naquele poço, e a saudade visitou meu coração. É assim que nós estamos precisando hoje. Você veio aqui hoje porque você precisava sentar nesse poço que restaura não só a sede, porque aí ficaríamos como a samaritana no início do diálogo, de modo humano, mas a sede que nós precisamos hoje pedir, e Deus nos sacia, é a sede dele, a sede de Deus. E olha que interessante, é por volta do meio-dia, é um horário que o sol está escaldante, e nessa hora ali em Sicar, aquela mulher foi tirar água, num horário muito impróprio, provavelmente porque ela sabia que nesse horário não iria encontrar ninguém, e encontrou lá um homem. Talvez se os discípulos estivessem ali, ela teria ido embora, mas os discípulos tinham ido na cidade comprar alimento. E quando ela chega, é Jesus que pede para ela: dá-lhe de beber. Ele está com sede e pede para ela, mulher samaritana. A mulher se assusta. Por quê? Ao pedir dar-lhe de beber, ela reconheceu o sotaque de Jesus. É um galileu, pelas roupas dele, sabia que era um judeu. E primeiro, um homem, um verdadeiro judeu, não fala com uma mulher desconhecida. O judeu não se relaciona com os samaritanos. O reino de Israel era um único reino. Num certo momento da história, o reino de Israel se dividiu em dois. O reino do norte ficou com a capital a Samaria. O reino do sul com a capital, no caso aqui nós estamos falando de Judá, em Jerusalém.
Depois o reino do norte, a Samaria, foi invadida pelos assírios. Quando o povo foi deportado para o exílio da Babilônia, ali os assírios tomaram conta, os assírios tomaram conta da Samaria. Eles trouxeram para Samaria, onde estavam os judeus também, os outros ídolos, falsos deuses, a cultura deles. Então o povo judeu da Samaria virou um povo sincretista, que adorava todo tipo de Deus. E aí o judeu verdadeiro não se relacionava com os samaritanos, porque eles se misturavam com outros deuses. E lá na Samaria também fizeram um templo, não tão suntuoso, claro, como Jerusalém, mas um templo no Monte Garizim. Provavelmente onde essa mulher samaritana, ia adorar. Então é estranho quando Jesus se dirige a ela, porque há uma inimizade muito grande, dá-me de beber. E aí eles começam um diálogo, e ela diz para ela: olha, se você soubesse quem é que te pede de beber, você mesma iria pedir para ele esta água viva. Jesus está falando de uma água que a mulher ainda não está entendendo. Para ela é a água que a gente toma todo dia. Jesus está falando de uma água espiritual que mata a sede. E até ela pergunta para ele: olha, você está pedindo a água, mas você nem tem um balde para tirar esta água. Como que você vai fazer? E hoje também nós precisamos perguntar: que água que você quer? Você quer essa água que você toma e mata a sua sede momentânea? Aquela água que eu faço o que eu quero, aí venho na quarta-feira de cinza tomar uma aguinha e está bom? Ou você quer uma água que te muda, que te transforma, que é Deus habitando em você, e assim Ele faz pelo batismo? E aí depois o diálogo vai aprofundando, a mulher chega a pedir para ele: dá-me então dessa água, Senhor, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirar mais água. A mulher está cansada de lá, porque imagina, ela deve percorrer uma quantidade longa, carregando essa água no ombro, pesa, e ela ainda está achando que Jesus está falando disso. E Jesus fala assim para ela: olha, dissestes muito bem. Ela pergunta: vai chamar o teu marido? Porque Jesus, quando você começa a aprofundar o diálogo com ele, por isso tem que ter abertura, se chama conversão. Ele vai começar a mexer em umas feridas da gente que a gente não gosta, a gente não gosta nem de lembrar, mas está aí em você. Como a samaritana é uma mulher muito ferida, mas se você não tratar, vai ficar lá, uma hora aparece. Vai buscar o teu marido. Ah, eu não tenho marido. A gente também é assim. Em confessar os pecados, não tem pecado, sou quase um santo. Disseste bem, você não tem marido. Se tivesse sim, o cesto que você está agora nem é teu. Aí a mulher ficou assim: como quem sabe? E aí chamou Jesus de um grande profeta. É claro, se a gente fosse aprofundar aqui, esses maridos é imagem dos povos que invadiram essa terra de Israel. Esses maridos representam os ídolos, a idolatria que essa mulher samaritana cultua.
e não o verdadeiro Deus. E quando Jesus fala isso, ela começa a entender que Ele é o Messias. Só que ela vai se questionar agora aonde deve se adorar. Olha, você está dizendo que nós devemos adorar em Jerusalém, no templo. Aqui os nossos pais adoram, aqui no Monte Garizim. Como vai ser? E Jesus fala: olha, quando o Pai vier, e é para isso que nós estamos preparando, para a Páscoa. E na Páscoa que nós vamos adorar o Deus verdadeiro. Quando o Pai vier em espírito e verdade, é Ele que nós vamos adorar. O Pai quer adoradores assim, que adorem em espírito e verdade. Quando o Pai vier, não terá mais o templo. Nós adoraremos Ele próprio. Na Páscoa nós adoramos Ele, o ressuscitado. Você está fazendo uma caminhada para a Quaresma para isso, para chegar na Páscoa. E terminando aqui, a mulher deixou o cântaro. O que era o cântaro? Ela deixou aquilo que ela tinha que colocar lá no fundo do poço para pegar água, porque ela descobriu que a água não está mais no fundo do poço, que precisa de um balde, de um cântaro para chegar, e quem não tem, não pega. A água está aqui agora, na superfície, ao nosso dispor. É o próprio Jesus, é a água viva. Dá-me dessa água. Quando ela diz que ela largou o cântaro, faz a gente lembrar de um outro evangelho, não lembro certo, que largou o quê? Largou o manto que ele pedia esmola, largou a vida velha. O cântaro aqui representa a lei. Largou a lei antiga. E ela fez o quê? Foi lá na cidade, na terra dela, anunciar que ela conheceu alguém que falou de toda a vida dela para ela. Ela conheceu alguém que não ficou julgando ela, mas deu uma água viva de beber, restaurou a vida dela. Ela foi anunciar, partilhar o que ela experimentou. Isso é batismo, isso é ressurreição. E aí ela vai contar para os outros. Ela se tornou discípula, antes até dos discípulos. O padre não leu o restante do Evangelho, que diz assim: Jesus vai permanecer ali 2 dias. E agora, olha que experiência bonita. O próprio povo fez a experiência de conhecer Jesus, não mais pela samaritana, mas eles próprios beberam da água que é Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.